Agora, a última oração subordinada seria subordinadas adverbiais. Aqui, gente, não é meu papel esgotar as orações adverbiais, porque, na verdade, elas são muito mais textuais do que gramaticais. Nós temos aí no material de apoio as conjunções e os direcionamentos, conjunção de finalidade, conjunção de concessão e assim por diante. Eu quero que vocês entendam a relação, não vale decorar. Conjunção não tem uma norma fixa, o se é sempre condição, o quando é sempre... Não é isso, depende do contexto, combinado? A primeira oração adverbial e a mais tranquila seria essa aqui. Quando cheguei à casa, ele veio conversar comigo. Ora, cheguei é um verbo, conversar outro. Tem crase aí não, né, gente? Porque casa não foi especificado. Lembram disso? Quando cheguei à casa, sem crase. Quando eu cheguei à casa de papai, com crase, não é? Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Já vou de graça. Quando cheguei à casa, a oração subordinada. Fissura, você foi muito rápido. Fui não. A conjunção daí nela. Lembra que a conjunção fica na subordinada? Tranquilo. Oração subordinada. Não posso trocar por isso. Fechado? Não é pronome relativo. Fechado? Se eu disser para vocês que quando cheguei à casa, dá ideia de tempo. Quando? Que dia? Que momento que ele veio conversar comigo? Queridos, esse quando cheguei à casa temporaliza a ação a hora em que ele veio realizar essa ação. Concorda? Ora, a palavra que se liga ao verbo denotando o sentido de tempo é advérbio. Mas isso não é uma palavra, é uma oração. Isso é chamado de oração subordinada adverbial temporal. Não tem a menor dificuldade. Oração porque tem verbo, subordinada porque tem a conjunção, adverbial porque ela dá noção de tempo. Tempo é circunstância. Adverbial, temporal. Existem outras conjunções de tempo, logo que, depois que, no momento em que. Mas, gente, é só saber o sentido. É só ler. Isso é texto, não é gramática. Alguém vai me perguntar, professora, por que tem essa vírgula depois de casa? Nós vimos isso na aula de advérbio. Lembra que a frase, ela tem uma ordem direta? Sujeito, verbo, complemento, advérbio. E que embora a gente tenha essa ordem direta, ela pode deslocar? Lembram disso? Lugar de advérbio é no final da frase. Ele está deslocado, ele está invertido e por isso, virgulado. Muito tranquilo. Olha a segunda aí. Se chovesse, ela não precisaria molhar as plantas. Queridos, qual que é a condição para ela não molhar as plantas? Para não haver a necessidade de molhar as plantas? Se chovesse. Olha que bonitinho. Se chovesse, seria uma oração adverbial e nessa aí ela seria o quê? Condicional. Vamos ver? Oração porque tem verbo. Subordinada porque tem a conjunção. Adverbial porque ela é a condição para outra ação se realizar ou não se realizar. E condicional porque ela dá ideia de condição. Tem dificuldade, gente? Isso é texto. Ora, se chovesse, ela não precisaria molhar. Agora, se não chovesse, ela precisaria molhar. Chover é a condição para outra ação se realizar ou não se realizar. Tranquilo demais, não é? Tem vírgula porque ela está deslocada. Olha a terceira. Embora agisse corretamente, foi demitido daquele cargo. Queridos, essas orações, elas exprimem a ideia de que agir corretamente é uma coisa boa, ser demitido é uma coisa ruim. Vocês acham que acontece algo que é esperado ou há uma quebra de expectativa? Quebra de expectativa. O que a gente espera para aquele que age corretamente? Que tenha emprego e, inclusive, seja promovido. Acontece isso? Acontece uma quebra na expectativa. Aquilo que é esperado não se realiza. Isso na gramática, na oração adverbial, é chamado de oração subordinada adverbial concessiva. Eu queria que vocês entendessem esse nome concessão. Sabe por quê? Pelo seguinte, a gente entende concessão como dar. Às vezes você vai rezar lá para Nossa Senhora e diz assim, Nossa Senhora, concedei-me a graça de aprender essa matéria sem precisar de estudar. Não é isso que você fala? Concedei estou te pedindo. Como que concessão que é dar tem a ver com quebra de expectativa? Vocês já pensaram nisso? Ora, eu imagino só, estou aqui com meu copinho d'água, né? Ela fala, Nossa Senhora, concedei-me um copo d'água. Você faz isso?
Não. Normalmente você pede para Nossa Senhora conceder aquilo que não é esperado. É por isso que concessão na gramática é considerado exceção à regra, quebra de expectativa, é dar o que não é esperado. Ora, o que eu espero para quem age corretamente? Ser promovido, ou pelo menos ficar no cargo. Mas não acontece isso, acontece uma exceção à regra. Isso é chamado de concessão. Lembre-se que a concessão tem que ter uma ideia positiva de um lado e uma negativa de outro. Estou dizendo positivo e negativo para indicar contraste, oposição, Cruzeiro e Atlético, entende? Pois é, tem vírgula de novo, porque eu tenho um advérbio deslocado. Olha essa outra aqui. Ele fez de tudo para que fosse aprovado no concurso. Presta atenção na conjunção. Quando eu falo para que fosse aprovado no concurso, eu poderia assim, ele fez de tudo porque queria ser aprovado. Seria outra oração, não seria? Quando eu digo ele fez de tudo para que fosse aprovado, isso aí é o objetivo, é o intuito, é o que ele almeja, não é? Ora, eu estudo para que possa passar. Eu como para que possa engordar. Não, eu não como para que possa não engordar. Essa construção dá ideia de objetivo, de finalidade, de intuito, aquilo que eu almejo. Ora, eu vou dizer para você que isso é uma oração subordinada adverbial final. Final não é porque ela está no final, podia estar no começo. Para que fosse aprovado no concurso, vírgula. Ele fez de tudo. Não me interessa. Finalidade, porque ela dá ideia, final, porque ela dá ideia de finalidade. A finalidade com que ele realizou a ação de fazer foi para que fosse aprovado no concurso. Vou chamar a atenção de vocês, porque existe uma conjunção de finalidade que é o a fim de. Esse a fim de como finalidade, ele é separado, viu? Ele fez de tudo a fim de que fosse aprovado no concurso. E assim por diante. Eu não coloquei vírgula nessa oração porque ela está na ordem direta. Embora ela seja possível, já que essa estrutura é acessória, eu poderia dizer ele fez tudo, ponto. Ela não é obrigatória, ela não é comum, já que essa frase está na ordem canônica.